Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. O rumo a Montevidéu tá mais forte do que nunca, né? Vamos falar dessa goleada, né? Dessa vitória do Flamengo, 4-1 sobre o Olímpia. Tem ajuste pra fazer? Claro que tem, mas assim, 4-1 fora de casa, em primeiro lugar. Eu acho que o Flamengo tá fazendo uma campanha fora de casa nessa Libertadores muito bonita, irretocável inclusive. Porque a gente tem vitória sobre o Vélez em Buenos Aires, tem vitória sobre o Defensa, fora de casa também em Buenos Aires, tem vitória sobre a LDU em Quito, que a gente sabe o quanto é difícil, e também agora a vitória sobre o Olímpia em Assunção, ganhando em praças, principais capitais, né, do futebol. Então, muito importante o Flamengo ter vencido, ter feito mais uma vitória, e assim já adianta, né, uma larga vantagem rumo às semifinais, rumo a Montevidéu. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante essa participação de vocês. Ainda não conhece aqui o canal? Seja bem-vindo, chega junto, você vai perder 2 segundos, cara, apertando o botão vermelho de inscrever-se. E aqui a gente fala sobre notícias, informação, uma opinião e análise tática sobre o nosso Flamengo, beleza? Então, chega junto e seja bem-vindo. Então, vamos lá, galera. Primeiro, um jogo assim, cara, o cara que escreveu o roteiro desse jogo... Um primeiro tempo muito confuso, um primeiro tempo muito esquisito, desde que passa pelo Salazar, né, que acabou tendo que sair de ambulância, depois o Olímpia acabou confirmando, né, ele teve um traumatismo craniano, teve convulsão, assim, um lance completamente bobo ali, parecia ser tolo, né, um choque ali com a Arrascaeta, mas desde já, pronta a recuperação, cara, volte logo aí o Salazar, tenha sido apenas um susto, um sério susto, né, uma coisa, assim, parecia tão bobeira mesmo. Mas o Flamengo chega no jogo e tem um período da partida, um intervalo, que aí vai tendo um certo probleminha, né. Defesa vai passando para aquela desconfiança, eles vão rebatendo tudo, né? Parece taco de beisebol, vai tirando tudo dentro da área de qualquer jeito. E por ali o Olímpia foi parecendo criar algumas oportunidades, foi tendo um volume. É importante o pessoal, inclusive, que não tá tão acostumado assim com o futebol paraguaio, tão acostumado com o jogo do Olímpia. Cara, assim, eu até trouxe para vocês a análise, então falo para vocês assistir. Foram até poucos, na verdade, foram 10 ou 9 jogos apenas do Olímpia. Foi a melhor partida do Olímpia. Desses todos os jogos que eu vi, foi um time que criou volume. Eles têm muita limitação, eles têm muita limitação, mas dentro da realidade deles, eles propuseram um jogo que dava. Com muita imposição, um jogo mais direto com o Roque Santa Cruz, tentava criar algumas oportunidades, meio que no abafa. Importante também que o Ortman, ele tirou o Derlis Gonzalez do lado esquerdo, colocou lá pelo lado direito, passa pelo Filipe Luiz, né? Passa principalmente pelo primeiro tempo, então tentou dentro da realidade dele. Mas aquilo que nós já havíamos falado, com todo respeito ao Olímpia, o time é frágil, o time é fraco, passa por um mau momento do futebol paraguaio, né? O Flamengo ele abre o placar com a Arrascaeta, numa jogada que começa com o Gabigol um pouquinho mais atrás, ele dá essa construção, mas antes dessa jogada o próprio Gabigol já havia feito esse movimento, que é sair lá da linha sustentada, sair dessa linha de referência da defesa do Olímpia, porque isso vai desorganizar, isso desorienta os zagueiros. Ele já havia feito isso anteriormente, como eu boto pra vocês na tela, e na jogada do gol, mais uma vez, ele sai lá da função meio que de, em aspas, de um centroavante, a gente sabe que ele não é um centroavante de fato, desorganiza, desorienta, quebra a última linha do Olímpia, que o acompanha, então ele arrasta alguns jogadores, toca para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique faz uma bela jogada, encontra o Arrascaeta e o Flamengo abre 1-0. Esse trio do Flamengo ele é muito especial, depois eu faço um vídeo falando sobre eles, os números desses caras são assustadores e como esse trio vai escrevendo uma história, mais uma página, sobretudo em Libertadores, né? Como esses caras conseguem se potencializar e quando eles se reúnem em jogos de Libertadores eles vão levando realmente o Flamengo às conquistas. Então o Flamengo abre 1-0 com a Arrascaeta e aí o jogo fica esquisitão, porque no intervalo de 5 minutos tem uma expulsão do Filipe Luiz, um pênalti pro Flamengo, o VAR chama, dá pênalti pro Flamengo, cancela a expulsão do Filipe Luiz e o Flamengo abre 2-0. Logo em seguida que o Flamengo abre 2-0, o Flamengo toma um 2-1. Agora esse 2-1, inclusive com a transmissão, não dá pra gente ver bem a imagem do que acontece, mas é fato que tem 2 jogadores pelo lado esquerdo ali com o Isla. E ali, por mais que o Isla tenha... O Isla fez um mau jogo, inclusive, muito mau jogo. Não tem como, 2 contra 1 ali, então o Flamengo tem que ficar atento, por isso que a gente fala, tem alguns ajustes a serem feitos, o placar é muito importante, mas a gente tem que reconhecer que algumas coisas não estão dando certo e algumas coisas podem dar melhores, né? Ou você tentar dar uma maquiada nesses erros. Ali 2 jogadores pelo Olímpia, é difícil reconhecer qual o erro que aconteceu ali, e o Olímpia diminui e vamos pro segundo tempo. E aí no segundo tempo fica um jogo que a gente não sabe, fica bem uma incógnita do que vai acontecer. O que o Flamengo faz? Aí eu acho que é um desses ajustes do Renato, que ele precisa reconhecer, né, e aí precisa consertar. A última linha, ela tá distante do meio-campo, que tá distante da galera mais da frente. É um papo que a gente já tá tendo aqui no canal, inclusive, há muito tempo. E aí esses 2 jogadores que trabalham à frente da linha, o Ilharão e Diego,
eles não têm tantas características defensivas, eles não têm características de pé de ferro, eles não têm características de dinamismo em marcação. Então, nessa realidade, é aquilo que eu falo, nessa realidade, qualquer jogador que coloque para fazer aquela função, ele vai passar dificuldade. Sobretudo para jogadores que não têm essa característica. Esse papo já foi feito na época do Rogério Ceni com o Diego e Gerson, depois falamos com o Ilharão e agora o Diego. Se manter essa descompactação com dois jogadores que não têm essa característica, eles não vão conseguir maquiar o erro. Talvez um jogador que tenha uma característica mais de marcação, de dinamismo, um cara que tenha incumbências defensivas, ele vai conseguir maquiar, ele não vai conseguir solucionar, porque a solução ela é coletiva. Contudo, eu acho que do jeito que tá, passa por alguns problemas. Uma linha muito distante, como vocês podem ver, por exemplo. Tem lá na frente, a galera vai marcando sob pressão, aí no meio campo tem o Ilharão, o Gustavo Henrique tentou para fazer a intervenção, porque essa bola era muito longa, o Léo Pereira tá lá atrás, junto com o restante da linha defensiva. Então esses buracos que vão ser feitos, cria muito espaço para o adversário que tem imposição física conseguir conquistar na imposição mesmo. E o Flamengo é um antônimo, né, de imposição física. Então aí o Flamengo vai nesse 2-1, abre o 3-1 com velocidade. Então a gente vai sempre vendo o Flamengo buscando com espaço, porque o Olímpia precisava sair, o Arrascaeta encontra, o Bruno Henrique tenta dar um chute de canhota. Só que, né, esses caras em Libertadores são muito iluminados. E aí o chute de canhota do Bruno Henrique sai muito ruim e encontra um Gabigol que estava, né, fora, não estava em impedimento, estava bem posicionado dentro da área, coloca o 3-1. E aí, a partir do momento que o Flamengo faz o 3-1, tem um pacotão de gols desperdiçados, né? Tem um pacotão de gols perdidos. Tem com o Arrascaeta, tem com o Everton Ribeiro, tem furada do Mateuzinho, tem com o Gabigol, tem boa oportunidade com o Diego dentro da área, tem falta com o Arrascaeta que passa rente. Pra mim, poderia ter feito muito mais do que 4-1, mas encontra o 4-1 no finalzinho, já aí com o Thiago Maia, ele faz um belo lançamento, buscando a profundidade com o Gabigol. Ataca muito bem, né? Atacante de profundidade, né? Ele sabe medir bem, atacar as costas do adversário, atacar pela frente, aí ele vai atacar as costas do adversário e dá lá pro Vitinho, né? Faz e me abraça, literalmente, né? E aí 4-1, o Flamengo fechando todos os números finais. Cara, poderia ter sido muito mais. Poderia. Mas também poderia ter tido um problema no primeiro tempo? Também poderia. Então é um 4-1 que o Flamengo precisa de ajustes, e aí tem que reconhecer esses ajustes, porque o sarrafo ele ainda não tá lá no alto, né? Por mais que a gente tenha falado de Libertadores, a gente tá chegando no final praticamente da Libertadores, mas o sarrafo a gente sabe que pode ter adversários mais fortes. E aí para adversários mais fortes, para o Flamengo ser mais competitivo, ele precisa fazer alguns ajustes sem bola, principalmente alguns ajustes sem bola. Talvez vai passar por substituições, passar por algumas mudanças, não sei o que o Renato vai fazer, mas na minha interpretação fica claro que o Flamengo precisa de alguns ajustes ainda. Esse bloco ele precisa estar um pouquinho mais compacto, não é porque o Olímpia faz lançamento mais longo que o Flamengo vai distanciar tanto a sua linha, que assim pode ficar um pouco inconveniente para as características desses jogadores. Vitória histórica, o Flamengo nunca venceu o Olímpia na Taça Libertadores, venceu mais uma fora de casa, mais uma em Assunção, e o Flamengo assim vai largando na frente, tem tudo, né, agora só apenas para formalizar essa classificação e chegar nas semifinais. Barcelona, do Equador, ou Fluminense, inclusive, que vai ser disputado, né, hoje à noite. Então vamos ver quem será o próximo adversário do Flamengo, mas está tudo encaminhado para o Flamengo, mais uma vez, estar numa semifinal de Libertadores. E é isso, para criar casca, para ter um nome cada vez mais histórico, para ter cada vez mais peso, precisa chegar sempre nos finais, nas decisões dessas grandes competições, e o Flamengo vai fazer isso nessa edição de 2021. Sobre o trio Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, me preservo para um próximo vídeo, porque olha o que esses caras têm feito com a camisa rubro-negra, histórico. É um trio histórico, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, da história do Flamengo. Valeu, galera, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.